E aí, meu pequeno gafanhoto, tudo na paz com vocês? Espero que sim. Bom, o que a gente vai ver agora? A gente já viu como constrói uma classe, já vimos como declara procedimentos, funções, já vimos como declaramos as nossas variáveis, né? Como a gente utiliza a variável, como a gente utiliza a propriedade de uma classe, né? Como a gente faz para poder usar essa classe, a gente cria uma variável com o tipo dessa classe, né? A gente já viu alguns tipos, booleano, string, né? Inteiros. Agora a gente vai partir para um, um, um ambiente um pouco mais complexo. O que é esse ambiente um pouco mais complexo? A gente viu como fazer a declaração de uma classe. Essa classe ela é um objeto. Essa classe ela é um objeto. E esse objeto, dentro da linguagem Pascal, ele pode ser utilizado para quê? Para a gente retratar o mundo real, tá? Pode ser utilizado para a gente retratar o mundo real dentro da nossa aplicação, tá? A gente tem uma classe aqui. O que essa classe pode tratar para a gente do mundo real, né? Que seja utilizado dentro do nosso projeto. Vou dar um exemplo aqui, que você tenha um refrigerante, né? Você tem um refrigerante. Vou colocar aqui um refri. Você tem um refrigerante. Esse refrigerante, ele tem uma empresa que fabrica ele, correto? Ele tem uma empresa que fabrica ele. Esse refrigerante, ele tem uma qualidade, ele tem um sabor, ele tem uma cor, ele tem um peso, né? Ele tem um lote, ele tem em litros ali, a quantidade de litros, né? Pode ser de 600, de 500, ele tem uma unidade de medida. Não só o refrigerante, a gente poderia ter também dentro do nosso sistema, um outro exemplo aqui, um carro, né? A gente poderia ter um carro dentro do nosso sistema. Um carro ali dentro do nosso sistema ali. E esse carro, ele tem uma marca. Ele é da Volkswagen, da Fiat, é do, sei lá, qualquer montadora aí que seja conhecida. Esse carro também tem uma placa, esse carro tem eixos, esse carro tem vidros, né? Então, ele tem características. A gente pode ter também um monitor de computador. Um monitor. Ele pode ter uma resolução, pode ter uma cor, pode ter um fabricante. Ele pode não, ele tem um fabricante de monitor, né? Ele tem um fabricante. Esse monitor também, ele tem uma voltagem, se é 110 ou 220 ou 380. Eu nunca vi monitor 380 não, mas tem a RI 380, então deve ter algum monitor de 380. Então, o que é orientação objeto? É tudo aquilo que você consegue abstrair do mundo real e trazer para dentro da sua aplicação. Eu vou dar um exemplo de como a gente iria construir esses caras utilizando uma classe, né? A gente poderia criar uma classe para construir um refrigerante. A gente poderia construir uma classe para construir um carro dentro do nosso projeto. A gente poderia ter uma classe para construir um monitor, certo? E isso tudo que a gente imaginar que a gente vai utilizar dentro do sistema. Quer um exemplo mais comum, mais utilizado? Pessoa. A gente pode ter uma classe de pessoa dentro do nosso projeto. Depois eu vou definir esse cara com 72 ali para ficar fixo, direto. Não pode ficar mudando isso mais não. Então a gente pode ter ali uma classe chamada de pessoa.
né? Uma classe ali chamada de pessoa. Essa classe de pessoa, a gente pode criar ela também lá dentro do nosso sistema. Por que não? Se é uma pessoa, essa pessoa ela tem um CPF, essa pessoa tem um telefone, essa pessoa tem um e-mail, essa pessoa pode ser casada, essa pessoa pode ter filhos, essa pessoa pode ter um crédito dentro do sistema, né? Então, tudo isso a gente pode definir como um objeto. E a programação orientada ao objeto, o que, que ela faz? Ela pega os objetos que são tratados, os objetos do mundo real, e traz isso para dentro do sistema. Aí a gente vai entrar no seguinte aspecto. Tá, eu tenho uma pessoa, mas eu tenho um cliente também, eu tenho um fornecedor, eu tenho um colaborador, eu tenho uma empresa terceira que pertence a uma pessoa que presta serviço para mim. E como eu vou fazer isso? Cadastrar tudo aqui na pessoa? Negativo. Aí a gente já vai entrar na herança. A gente já vai entrar na herança. Aqui, gente, poderia ser diferente, tá? A gente poderia ter pessoa física, pessoa jurídica, tá? E aí a gente poderia definir um cliente físico, um cliente jurídico, ou um fornecedor físico, um fornecedor físico, um fornecedor jurídico, né? Mas a gente tá só usando um exemplozinho aqui. E a gente tem a pessoa e a gente tem um cliente, né? Temos um cliente. Só que também a gente pode ter um fornecedor, né? A gente pode ter um fornecedor. Esse fornecedor também ele é o quê? Ele é uma pessoa. Mas se ele é uma pessoa, ele é um objeto, né? A gente pode ter esse cara aqui. Ele não vai ficar menor, então eu deixo ele assim mesmo. Então a gente tem aqui uma estrutura, né? Opa, é o contrário. Pode ser assim mesmo, só para a gente entender. Então a gente tem aqui uma classe de pessoa e através dessa classe de pessoa a gente pode criar a classe de cliente e a classe de fornecedor. Poderíamos criar a classe para colaborador, o que quiser, né, derivando de pessoa. Por quê? Quando o objeto ele traz características, né, únicas, beleza, você pode criar só aquele objeto. Mas vamos supor, exemplo, que, igual aquele esse exemplo aqui, a gente tem cliente e temos fornecedor. Qual que é a diferença entre esses dois? O cliente, ele é uma pessoa, correto? Sim. O fornecedor é uma pessoa. Sim, ele pode ser uma empresa, mas ele é uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, um PJ. Uma empresa é aberta por uma pessoa. O que, que muda entre esses dois aqui? Vamos lá, eu estou cadastrando uma pessoa, certo? Estou cadastrando a pessoa ali. Aí, de repente, eu me deparo com com o seguinte cenário. A pessoa que eu estou cadastrando, ela tem um CPF. Beleza. Só que eu estou cadastrando novamente outra pessoa. Cara, o meu não é CPF não, o meu é CNPJ. Opa, e aí? Você criou o campo só de CPF para pessoa física, mas agora a empresa precisa cadastrar uma pessoa jurídica. Como que você vai fazer isso? Então você vai criar subclasse de pessoas. Uma subclasse para cliente, uma subclasse para fornecedor. A gente chama de herança dentro do projeto, dentro da linguagem Pascal, a gente chama de herança. O exemplo aqui, a gente poderia criar um carro, não exatamente um carro, a gente poderia criar um veículo. Aí esse veículo a gente poderia definir o tipo dele, se é um carro, se é uma moto, se é um caminhão, seriam subclasse, seriam herança. A orientação do objeto praticamente é isso. É a gente abstrair o mundo real e trazer para dentro do sistema. Da forma que o sistema sabe do que a gente está falando. Vamos dar um exemplo aqui agora. A gente vai criar esse segmento aqui. Pessoa, fornecedor e
vamos criar uma classe de pessoas, cliente e fornecedor. Vamos abrir o Lazarus aqui, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza, para a gente poder ver isso na prática, né? Não adianta ser só teoria. Vou criar aqui, construir uma nova unidade. Vamos definir aqui um tipo, igual a gente já sabe como faz. E agora eu vou criar uma classe chamada tPessoa. É igual a classe. Vai ter as declarações private e as declarações públicas. Eu não vou construir... tem que construir constructor para a gente poder ver na prática. Constructor. Oh, glória. Create. Destructor. Destroy. Override. A gente já sabe disso, hein? Então, o que acontece? A gente tem a classe pessoa. O que a pessoa tem em comum? O que cliente e fornecedor tem em comum? Tem um nome. Então, a gente vai criar uma propriedade de nome. Do tipo string. Beleza. O que mais que esses caras têm em comum? Eles têm um e-mail. Eles têm um telefone. E assim vai. Todas as características que essa pessoa tem em comum, tanto cliente quanto fornecedor. Tudo que eles tiverem em comum, você vai declarar na classe pai. Tá? Então aqui a gente vai criar agora a classe filho cliente. Vamos chamar aqui de tCliente. E a gente vai falar agora que essa classe ela vai herdar da classe pessoa. Então, tudo que tiver declarado em pessoa, o cliente vai ter acesso. Agora, o que o cliente tem diferente do nosso fornecedor? Vamos criar aqui a classe de fornecedor também. Olha, vou chamar aqui de fornecedor. Né, que é uma classe que herda de tPessoa. Tanto cliente quanto fornecedor herda de pessoa. Vamos apagar esse cara aqui? Não, vamos deixar aqui que a gente só renumera. Bom, o cliente tem um nome? Tem, só que já foi definido aqui em pessoa, então não precisa mais do nome. O cliente tem um CPF? Tem um CPF. Beleza. O fornecedor tem um CPF? Não, o fornecedor tem um CNPJ. O cliente ele tem um RG? Tem um RG. O fornecedor tem um RG? Não. Ele tem uma inscrição estadual ou inscrição estadual ou uma inscrição municipal. Né? Vou colocar aqui uma inscrição estadual. Ele tem um IE, uma inscrição estadual. Certo? O nosso cliente tem mais o que o fornecedor não tem? Um estado civil, um sexo. Vou colocar aqui um estado civil. Isso aí que são só exemplos de diferença que as pessoas podem ter, né? Algumas coisas em comum que tem e outras que não tem. O nosso fornecedor tem o estado civil para nós? Não. Ele tem um estado ativo. Né? Se a gente continua comprando desse cara ou não. Um exemplo aqui, poderia ser qualquer outra coisa. Então, feito isso, a gente tem 3 informações que os dois têm em comum. Temos 3 informações que eles têm diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora e vamos vir aqui na unidade 1, fazer o uso da unidade 2, né? Tem que estar salva. Então, vamos lá, trabalho, que é a nossa pastinha temp. Vamos salvar esse projetinho aqui. Então, beleza. Então, agora a gente já pode usar a unidade 2, a implementação aqui. Para a gente poder utilizar essa classe da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? A gente vai criar uma variável, vamos chamar aqui de var,
cliente, var cliente, tipo T cliente, a gente vai ter o fornecedor, do tipo T fornecedor, e pessoa não, porque a gente não vai usar. Bom, vamos lá então. A gente tem um cliente. A gente vai construir esse cliente. Não vou fazer nenhum tratamento, né? Que é só para a gente ver mesmo. Eu nem vou compilar esse projeto aqui. A gente tem um cliente que vai receber de ter cliente.create, né? Aquele mesmo passo lá que a gente viu anteriormente, né? Construir e destruir. Mas aqui no caso, só para a gente ver. Observa que aqui no nosso cliente eu só declarei o CPF, o RG e o estado civil. Mas se eu navegar aqui nas propriedades do cliente, a gente vai ver que tem disponível um nome, um e-mail e o que mais que tem em comum? Um telefone. Tá vendo? Ou seja, meu cliente herdou da classe de pessoa, né, algumas informações e está disponível aqui para a gente poder utilizar. Da mesma forma, é o meu fornecedor. Meu fornecedor, ele recebe as características de pessoa e se eu vim aqui agora no meu fornecedor, eu tenho as mesmas informações que eu tinha lá no cliente. O nome, o telefone e um e-mail. Porém, agora no lugar do CPF eu tenho um CNPJ, que é o que eu posso utilizar. E no lugar do RG eu tenho uma inscrição estadual. E no lugar do estado civil eu tenho um status ativo. Então, basicamente é isso. Um objeto dentro da linguagem é isso, é você abstrair o mundo externo e colocar aqui dentro. Tá? Vamos, por exemplo, você precisa cadastrar um produto, né? E você cria um objeto desse produto. Seria uma Coca-Cola, um refrigerante. Ali você poderia passar o nome do refrigerante, o fabricante, e depois você criar uma função para salvar isso no banco de dados. Aí você precisa buscar esse refrigerante lá no banco de dados. Você chama o objeto que você criou, cria um mecanismo de busca, traz as informações que está no banco de dados para esse objeto, aí você vai poder acessar esse objeto e ler as informações do produto que você buscou. Exemplo, a gente pode armazenar lá no nosso banco de dados um cliente e armazenar essas informações, CPF, RG, estado civil, nome, e-mail e telefone. Quando a gente precisar fazer o uso, né, do nosso cliente, vou mudar aqui para o fornecedor, quando a gente for fazer o uso desse fornecedor, a gente pode fazer o quê? Dar um show message, igual a gente fez lá anteriormente, dar um show message no CNPJ desse fornecedor. Então, fornecedor.cnpj. Então, se você criou um mecanismo que vai lá no banco de dados, pega essa informação e traz para a gente, então você já vai ter acesso ao CNPJ do fornecedor. Agora imagina se você tenta dar só um show message no CNPJ. Tá, mas CNPJ de quem? Como você vai passar para o sistema que esse CNPJ pertence a um fornecedor? Vou dar mais um exemplo específico. Vamos, por exemplo, que a gente precisa do fornecedor e pegar o nome dele. Correto? A gente sabe que a gente está buscando o nome do fornecedor. Mas imagine que a gente não criou o objeto fornecedor e a gente está tentando buscar o nome do fornecedor. E a gente teria que passar aqui só nome. Nome de quê? Poderia ser o nome do cliente, o nome do carro, o nome do monitor. Não sabemos, né? Como que a gente vai saber? Quando a gente construir um objeto e fazer o uso dele. Aí sim a gente sabe que se a gente dá um show message aqui no fornecedor e está buscando pela propriedade nome, vai trazer aquele fornecedor específico que a gente foi lá buscar. Isso é uma introdução bem simples à orientação a objeto. É para que você entenda
como a orientação a objeto funciona. Nos próximos vídeos a gente vai ver questões mais complexas da orientação a objeto, como encapsulamento, escopo, atributos, né, que a gente já viu um pouco aqui, propriedades. A gente vai ver muita coisa da orientação a objeto, porque a linguagem Pascal, basicamente, ela é orientada ao objeto. Né? Você constrói o objeto e consome dentro do projeto. Eu sempre costumo falar essa frase: o céu é o limite. Se você precisa, exemplo, criar uma interface que ela faz a leitura de um pivô. Esse pivô tem ali um reloginho que conta um timer. Então é simples, você cria o objeto pivô dentro do seu projeto, define as características dele, cria o banco de dados, define as características desse pivô que você vai utilizar lá dentro do banco de dados, armazena essas informações no banco de dados e você pode buscar essas informações e atribuir no objeto que você criou. Ao invés de você estar utilizando a conexão direta com o banco de dados e lendo a estrutura do banco, você já foi lá, pegou as informações, colocou no seu objeto e agora você lê o seu objeto. Então, quando você precisar acessar uma determinada propriedade daquele pivô, você chama essa propriedade e faz a manipulação que você quer. Por exemplo, eu quero saber quantas horas que ele ficou ligado. Você cria uma propriedade chamada timer runtime ou time left e ali você salva no banco de dados ali, ó, iniciou 10 horas da manhã, tá rodando ali, tá rodando, agora é 2 horas da tarde, quantas horas ficou? Você cria uma propriedade que quando você chamar ela, você vai pegar a hora que foi iniciado com a hora atual, fazer uma subtração e ver a diferença entre os dois números e mostrar na propriedade do objeto a diferença dos dois números. Então, quando você chamar, exemplo, pivô.timeLeft, ele vai te mostrar lá que ficou 2 horas e 10 minutos, tá? 2 horas e 10 minutos trabalhando. Isso é um objeto dentro da linguagem Pascal. É você conseguir pegar um mundo e colocar dentro da sua aplicação. Para isso exige o quê? Você conhecer procedimentos, você conhecer variáveis, tipo de dados, você conhecer a estrutura de análise, né? Se no meu ponto de vista, o que é essa estrutura de análise? É a gente aprender a trabalhar com if, aprender a trabalhar com case, né? Aprender a trabalhar com for in, com pred. Então, basicamente é isso. Não é só criar o objeto, a gente tem que aprender também a trabalhar com algumas ferramentas que a linguagem dá para a gente ali facilitar o nosso dia a dia, tá? E a gente vai começar a ver essas partes ali, um if, quando usar um if, quando usar um case, quando fazer um for, quando fazer um for in, né? E a gente vai aprender isso aí no decorrer do tempo. Essa foi uma pequena introdução à orientação ao objeto, espero que você tenha gostado. Se eu tiver errado em alguma coisa, quem tem mais experiência aqui, por favor, me corrija se eu tiver errado, né? Se a explicação que eu tentei passar para quem está começando agora, quem tem dificuldade, ficou errado, peço que me corrija no comentário que eu faça a correção e ainda agradeço a pessoa que fez essa análise. Mas basicamente é isso, para você entender um pouco da linguagem Pascal, orientado a objeto, você entender um pouco de orientação a objeto, essa é a introdução, é você entender que é nada mais do que você pegar o mundo lá fora e trazer aqui para dentro da sua aplicação. Isso não se aplica só na linguagem Pascal, pode ser aplicado no PHP, pode ser aplicado no Python, orientado a objeto, pode ser aplicado a qualquer linguagem que trabalhe com orientação a objeto. É você pegar o mundo real e colocar dentro do sistema. Aí, como você colocar isso dentro do sistema, é onde a gente vai chegar. É entendendo como funciona o procedimento, é entendendo como funciona uma função, uma function, é entendendo como funcionam as coisas dentro da linguagem que a gente escolheu para desenvolver. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal aí, deixa o sininho aí, ative o sininho, né?
deixa o comentário aí, ativa o sininho. E isso vai ajudar a gente a cada vez mais trazer mais conteúdo, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus.